desde o começo. Desde o começo o Senhor está falando. Importa que atentemos os nossos corações para poder ter sensibilidade de ouvir o que Deus fala. Muitas vezes a gente quer ouvir o que Deus falar, mas nós programamos em nossa mente a maneira pelo qual a gente quer que Deus fala. A gente quer que Deus fale assim, desse jeito, mas Deus fala do jeito que quer e na hora que quer e usa quem quer. Louvado seja o nome de Jesus. Hoje é o dia que comemora o Dia dos Pais. Glória a Deus. E hoje nós estamos aproveitando a oportunidade para louvar a Deus, aproveitando esse viés dessa comemoração para glorificarmos o nosso Deus. A gente lembra, você vê de todas as postagens que eu tive a oportunidade de ver hoje nas redes sociais, os comentários, pessoas aludindo, honrando os respectivos pais. Eu não vi nenhuma postagem agradecendo a Deus pelo pai que Ele é para nós. Eu não vi nenhum tributo ao Pai Celestial. Eu não vi. E todos os pais aqui são dignos, mas vocês concordam comigo que o Pai Celestial merece ser adorado? Então hoje eu não vou pregar sobre o meu negócio é com o Pai lá de cima. Louvado seja Deus. A Bíblia diz aqui: a ninguém chamais de Pai, senão o vosso Deus que está no céu. Sabe por quê? Porque Ele é o verdadeiro Pai. Ele é o verdadeiro Pai. Porque é só por Ele que nós tivemos o Pai que nós tivemos. Ser pai é uma missão complicada. Ser um bom pai, eu acho que é uma missão. Como é que é um bom pai? Como é que eu vou ser um bom pai para o meu filho ou para minha filha? Você pode dizer que você é bom porque você fez tudo certinho, mas será que se você fizer tudo certinho vai dar tudo certo? Eu conheço bons pais que tiveram maus filhos. Conheço péssimos pais que tiveram ótimos filhos. É ou não é? Agora, e por que isso acontece? Porque nós precisamos confiar no Pai Celestial. Louvado seja Deus. Mas se tiver que falar de um pai, ser pai é uma missão gloriosa, é uma missão muito especial. E a minha proposta, a minha inspiração aqui, para trazer para vocês um modelo de um pai que para mim foi um pai daqueles que merece servir de modelo para nós. E aí, esse pai aqui, porque assim, Jesus é o Filho de Deus, não é? Amém? Vocês concordam que Jesus é o Filho de Deus? Então, Deus tem um amor muito grande pelo Filho dele, não tem? Tem. Quando Deus resolveu mandar o Filho dele para salvar a humanidade, o Filho dele, que é gerado em Deus, que é também o próprio Deus, tomou a forma humana. E eu fico pensando que dentro do plano de Deus, Jesus deveria vir e viver numa família como outra qualquer. E no plano de Deus, Deus precisou preparar alguém para ser pai do filho dele. E o pai incrível é esse pai que serviu como pai de Jesus. A única missão da vida dele foi ser pai de Jesus e cuidar de Jesus nos primeiros instantes, mesmo antes de Jesus nascer. Esse pai aqui é digno de
nota nessa noite. Porque se eu quero ser um pai melhor, se eu quero ser um pai de acordo com o padrão de Deus, eu quero ser um pai de acordo com o padrão de Deus. Eu não sei se eu sou um pai que Deus falava assim, rapaz, você é um pai bom, eu vou confiar o meu filho para você cuidar. Mas se eu quiser ser um pai dentro do modelo que Deus, como é que é para ser um pai bom? Se eu tenho que pregar uma mensagem para vocês aqui para ser um bom pai, para ser um pai melhor, para ser um pai de acordo com a vontade de Deus, eu acredito que eu deveria ser um pai do jeito que José foi pai. Esse é o pai que Deus escolheu para ser pai do filho dele. Eu acredito que deu certo, porque Jesus foi bem educado, não foi? Jesus deu certo, não deu? Jesus foi um ótimo filho? Foi. Então esse pai aqui é um modelo que merece a nossa observância. Perceba que quando o Espírito Santo gera o Filho de Deus no ventre de Maria, e José toma conhecimento da situação, lembra? José toma conhecimento que Maria está grávida. E a Bíblia diz, olha só, que quando ele toma o conhecimento que Maria está grávida, ele resolve deixá-la. Mas ele resolve deixá-la de um modo a não infamá-la. José resolve deixá-la assim em segredo, quietinho, sem alardear, para não prejudicar Maria. Daí a gente já vê que José é um homem que tem honra e princípios. José poderia fazer um escarcéu, poderia denunciá-la, poderia fazer ir nas redes sociais e falar que Maria não prestava, que tinha alguma coisa errada, que ele tinha sido traído, que ele não merecia aquilo, mas ele fez esse tipo de coisa porque é um homem de postura, é um homem de honra, é um homem de alto padrão, de uma conduta cheia de sabedoria e sensatez. Não é um homem que anda falando coisas e se posicionando de forma indevida. Ele resolveu secretamente deixá-la, para que ela não fosse prejudicada na sua moral. Até nisso, ele tinha direito de exigir uma punição, de fazer uma exposição e de colocar Maria num estado de execração pública, mas ele não fez, por causa que ele é um homem decente, que evita o escândalo, que evita o diz-que-me. É assim. Mas ele também se mostra um homem sensível. Um homem sensível à voz de Deus, um homem temente a Deus. Um homem que sabe ouvir a voz de Deus. Porque quando ele criou esse plano de deixá-la secretamente, para poupá-la, sair de fininha do negócio, para não ter problema, porque ele não sabia exatamente o que estava acontecendo. Ele recebeu a visita em sonho de um anjo. O anjo apareceu para ele em sonho. E todo pai, se quiser ser bem-sucedido, precisa saber quando é Deus que está falando. E quando o anjo fala para ele não deixar Maria, porque aquele filho que no ventre dela estava era fruto do Espírito Santo, José demonstrou fé. Então ele, olha só, sensível para ouvir a voz de Deus e sensível para crer no que Deus fala, mesmo quando o que Deus fala é difícil de crer. Tem coisas que são fáceis de acreditar, mas tem coisas que é difícil. E eu acredito que no caso aqui em tela,
É dificílimo José acreditar. Mas como ele percebeu que quem estava falando era Deus, ele acreditou. Você é capaz de acreditar no que Deus fala? Bons pais, segundo o coração de Deus, são pais que têm comunhão com Deus. Que mesmo quando estava decidido tomar a decisão de abandonar Maria, ele decidiu. Não decidiu? Está escrito aqui. Projetando ele isso. Olha só. Ele fez um projeto no coração. Ele arquitetou um plano. Mas quando Deus apareceu para ele, ele foi capaz de abrir mão dos próprios planos para seguir o plano de Deus. Entendeu? Ele entendeu a voz de Deus. Então eu entendo que José é um pai modelo da Bíblia. Muitos homens heróis da Bíblia não podem dizer que foi modelo de pai. Davi pode dizer que foi um modelaço de pai? Davi foi um grande rei, um grande estadista, um grande poeta, um grande guerreiro. Mas não podemos dizer aqui que Davi, com todas essas qualificações, foi um grande pai. Eu não gosto de meter o pau em Davi como pai, não. Eu respeito. Mas eu vejo que muitos pais na Bíblia poderiam ter sido melhor. Mas esse aqui é onde a gente tem que apoiar. Então, quando ele projeta abandonar Maria, falando, eu vou fazer tal coisa. Às vezes você tem planos no teu coração. Às vezes você tem intenções que estão campeando a tua mente. Às vezes você tem projetos que estão sendo cultivados no seu coração. Mas você tem coragem de expor esses teus projetos que permeiam a tua mente a vontade do Deus Todo-Poderoso? Se Deus falar para você não fazer o que você pretende fazer, você é capaz de interromper a contragosto para fazer a vontade de Deus? Ou você ignora a vontade de Deus? Ou você passa por cima da vontade de Deus? Ou você faz a tua vontade ao arrepio da vontade de Deus? Pais do gabarito como José são pais que têm sensibilidade de abrir mão dos próprios projetos para seguir o projeto de Deus. Tem pais que saem tomando decisões por aí e muitas vezes expõem a família a situações horríveis, porque não tem sensibilidade de abrir mão dos próprios projetos para obedecer à voz de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Quando o menino nasce, o Herodes se sente ameaçado pelo nascimento de um novo rei. Herodes o Grande, um rei cruel e perverso, que resolve matar o menino e coloca toda a polícia do seu governo, todos os soldados, para ir atrás de capturar o menino e sacrificar o menino e matar o menino. Então, quando esses planos do Herodes estavam sendo elaborados, o anjo do Senhor aparece. Agora, olha só, o menino já nasceu. As pessoas assim exaltam tanto Maria, né? Há tanta exaltação de Maria, mas em nenhum desses processos aqui Deus fala com Maria. Deus só falou com ela para gerar o filho. A partir de agora Deus só fala com José. Né? As pessoas têm tanto um quê com Maria. Né? Independente de qualquer coisa, eu não estou atacando nada, eu só estou observando aqui. Tem tanto um quê com Maria. Ai, Maria para lá, Maria para cá, Maria para lá. E José, quase não se fala do José. Mas quando Deus fala aqui na Bíblia, todas as vezes que vem uma direção, que vem uma ordem, que vem uma diretriz, que vem uma orientação, já que Maria tem tanto prestígio assim, Deus podia falar com ela. É porque Deus respeita, viu, pai? Lá na tua casa, Deus sabe que você é o homem da casa, que você é o pai. Deus sabe que você é o pai.
Não joga essas questões espirituais para a tua esposa. Não, esse negócio de oração é com a mulher. Negócio de orar, de buscar a Deus, de jejuar, não, é você que Deus colocou lá. Quando Deus aparece aqui para falar com ele, acontece aqui, o Herodes está querendo matar o menino, e tendo eles retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José em sonho, de novo, para falar com ele. Porque Deus quer falar com você. Deus quer falar com você, pai. Deus precisa que você tenha tempo e coração para ouvir a voz dele. Deus quer que você acerte o alvo. É muito fácil errar o alvo. É muito fácil não saber o que fazer. Irmãos, eu vou falar para você. Você perceba que em cada momento aqui, José se encontra num beco sem saída. Primeiro, a mulher está grávida com a história de que é pelo Espírito Santo. Difícil de acreditar. O que eu vou fazer agora? Aí ele falou, vou fazer tal coisa. Aí Deus falou, não, faz tal coisa. Agora, o Herodes quer matar o menino. E a polícia toda está atrás deles. O que ele vai fazer agora? Se ele vai para cá, ele se lasca. Se ele vai para lá, a polícia pega. E o menino morre. A única escapatória que ele tem é ouvir uma direção de Deus. A única saída que nós temos para nos dar bem com a nossa família, para cuidar dos nossos filhos, não é falar para ele. Às vezes a gente fala no ímpeto da nossa raiva, a gente está bravo, vai lá e fala e tal. Não, a gente tem que falar de acordo com o que Deus manda. A única saída é conseguir falar a vontade de Deus. Solução as palavras certas, não são as palavras que estão no meu coração, na minha cabeça, no ímpeto do meu nervoso, que às vezes a gente fica lá, não, a gente aparece e dá uma de machão, aquela coisa e tal. Não, espera aí, vamos seguir o modelo de José. O anjo do Senhor apareceu para ele de novo. Falou, agora vocês vão sair daí. E tendo eles retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José em sonhos, dizendo, levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito. Agora vai para o Egito. Você vai ter que sair da tua cidade. Vocês vão ter que sair do seu estado. Vocês vão ter que sair do seu país e vão ter que viver em outro país. Vê se é mole isso daqui. Uma mudança tão drástica dessa. Mas é uma mudança drástica na direção de Deus. Porque na direção de Deus tudo vai dar certo. Na direção de Deus as coisas vão acontecer. Na direção de Deus aquilo que muitas vezes é estranho a você, parece que é algo totalmente impossível de acontecer, Deus vai fazer. Porque o Senhor falou para ele, pega, olha só, levanta, toma o menino e a sua mãe. E a Bíblia diz assim, e demora-te lá. E o Senhor falou, demora lá, fica lá, até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para matar. Perceba que o aviso de Deus é um aviso antecipado. O aviso de Deus é um aviso preventivo. O aviso de Deus coloca José um passo à frente de Herodes, do diabo. Herodes aqui é o diabo, porque o diabo quer matar os nossos filhos. Do jeito que o diabo quis matar Jesus, o diabo quer matar o meu, o teu, os nossos filhos, a nossa família. Não é assim? Aí Deus falou assim, sai daí e vai para o Egito. Irmãos, em tese, teoricamente dizendo, o Egito é mais seguro ou menos seguro? Menos seguro. Aí Deus vai levar você para um lugar que aparentemente é menos seguro, mas é lá que Ele vai proteger o menino. E você vai ficar lá até que eu diga de novo para você a hora de sair. E a Bíblia diz assim, e levantando-se ele. Às vezes, irmãos, Jesus falou lá para os discípulos de Emaús, né? Vocês são lerdos e tardos de coração. Vocês são meio lesados. É assim, vocês são nécios e tardos de coração. Ou seja, vocês são devagar para captar o que Deus está falando.
Vocês são vagarosos para obedecer o que Deus está falando. Aí Deus fala assim, pega o menino, leva para o Egito, porque Faraó, o Herodes quer matar vocês. E a Bíblia diz assim, e ele se levantou, tomou o menino e a sua mãe de noite e foi para o Egito. Você vê que José não é uma pessoa assim. É muito discreta a figura de José. Ele é uma pessoa muito sensata, muito discreta, muito na dele. Tanto é que quase não se fala nele, mas ele tem uma atitude tão firme, uma resposta tão rápida, tão direta, em tomar decisão de acordo com a vontade de Deus, que Deus falou, levanta, toma o menino e a sua mãe e vai para o Egito. O que ele fez? Tem pessoas que quando ouve a voz de Deus, Deus fala com ele começa a ir atrás de confirmação. Aí ele vai em um, vai no outro, e aí ele começa atrás de opinião. Meu Deus do céu, irmão, tem misericórdia. Se você for ficar andando atrás de opinião, eu tenho dó de você. Se você for ficar atrás de direção do que as pessoas pensam, qual é a opinião das pessoas, para de querer nivelar a direção de Deus com opinião de pessoas. A Bíblia diz, ele se levantou, pegou o menino, pegou a mãe e foi na direção de Deus. Faz o que Deus está mandando e só. Simplifica a coisa. Para de criar complicações. Para de ficar criando situações, diz que me diz que, criando e inventando coisa em cima do que Deus falou. Seja direto, objetivo. Deus falou, acabou. Deus tem uma direção para mim. Nós não estamos aqui por acaso. Eu não estou aqui à toa. Eu não estou aqui brincando. Nós estamos aqui por direção de Deus. E a direção de Deus é direta e reta. E Deus sabe o que está fazendo e vai fazer o que é melhor. E ponto final. E se Deus mandou, para de ficar indo atrás de um, de outro, e pegando opinião, para ver quem é, sabe? E aí não dá. Ou você tem uma comunhão, uma direção de Deus, ou a palavra fala no teu coração, ou senão você vai ficar ficando igual barata tonta, de um lado para o outro. Sem saber o que fazer. Sendo que Deus já disse, Deus já iluminou o teu caminho, Deus já deu direção, Deus já deu sinal verde, Deus falou para você ir. E por que você... Porque se você for ficar pensando, você não faz. Você vai ficar pensando, medindo, será? E se não der certo? Como será que vai ser? E tal. Você não vai fazer nada. Você vai ser paralisado, você vai entrar no estado de... Sabe, você vai ficar estatelado, parado, esperando. Entendeu? Levantando-se, tomou o menino e a sua mãe de noite e foi para o Egito. Aqui ele demonstra o quê? Que ele é líder da casa. Aqui ele demonstra o quê? Que ele não foge da sua responsabilidade. E você percebe uma coisa, Maria era a mãe, Jesus era o Filho de Deus e o próprio Deus, mas a direção estava com quem? Estava com Jesus? Jesus podia falar, não, peraí, eu sou Deus aqui, eu que vou determinar. Não. Até o Filho de Deus se submeteu à liderança do seu Pai. O que você não pode ter é tibieza. Essa disposição decidida pela fé, que é o que vai gerar firmeza dentro da casa. Porque uma pessoa que está com o pé em duas canoas, uma pessoa que ora diz uma coisa, ora diz outra, uma pessoa que não tem firmeza de propósito, eu disse aqui, determinando tu algum negócio, ser-te-á firme. E a luz de Deus brilhará no teu caminho. Você não pode ficar, hora diz uma coisa, hora diz outra. Hora se posiciona de um jeito, hora de outro. Você tem que ter firmeza e decidido, de acordo com o que Deus falou no teu coração, e seguir em frente. Entendeu? Você tem que determinar o que Deus falou para você e ir naquela direção. Independente do que dizem, independente do que pensam,
Independente de qualquer coisa e situação, Deus é contigo e ponto final. E vamos que vamos, meu irmão, não tenha medo, porque Deus está conosco. Louvado seja o nome do Senhor. Ele tem um inimigo muito grande, que é o Herodes. Ele é indefeso perante as forças que estão contra ele. Perceba só, irmão, a desproporção gigantesca de forças contra ele. Ele tem o chefe de um estado inteiro, com toda a força policial atrás dele. Há uma desproporção gigantesca. Herodes tem todos os recursos contra ele, mas ele tem o quê? Uma direção de Deus. Então não importa a sua situação, que você precisa ser firme nas promessas de Deus, firme no que Deus está dizendo para você. Porque não vai faltar gente para enfraquecer o teu coração, para querer dissuadir o teu pensamento, para querer enfraquecer as tuas convicções, para querer abalar, estremecer as motivações que Jesus gerou dentro de você. Alguém vai aparecer para falar que não vai dar certo. Alguém vai aparecer para dizer que outro já passou por você e se deu mal. Alguém vai dizer que outros projetos semelhantes faliram. Outros vão dizer que o tempo não está bom. E ele não, levantou e de noite foi para o Egito, de acordo com a vontade de Deus. Nós não andamos baseado em probabilidade, irmão. Nós não andamos baseado em estatística, nós não estamos presos à probabilidade. Nós estamos na fé, independente da probabilidade. Porque a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquelas que não se veem. Louvado seja o nome de Jesus. Versículo 19 diz assim: morto, porém, Herodes, eis que o anjo do Senhor apareceu num sonho a José. De novo, o anjo do Senhor apareceu falando do mesmo jeito. Levanta-te, toma o menino e sua mãe, e vai para a terra. Aqui, olha o modelo de família. José é o protetor, não é? Todas as vezes que Deus fala com José, ele fala nessa ordem. Pega, levanta-te, toma o menino e a sua mãe. Então, olha só, como é que nós protegemos os nossos filhos? Está aqui na Bíblia. O pai, os filhos e a mãe. É isso que você, mãe, tem que entender. Você entende esse modelo? Isso aqui é um modelo, é a revelação de Deus. Porque tem mãe que prioriza quem? O pai. Entendeu? O filho tem que estar no meio. De um lado tem o pai, do outro lado tem a mãe, e no meio está o filho. Ou seja, os dois estão dando cobertura para aquele filho, para aquele não, a influência dos dois lados. Esse é o certo. Louvado seja Deus. Porque já estão mortos aqueles que procuram matar o menino. Então ele se levantou, tomou o menino e sua mãe e foi para a terra de Israel. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. E outra coisa importante. Jesus se tornou carpinteiro. É o carpinteiro de Nazaré. E com quem que ele aprendeu essa profissão? Com quem que ele aprendeu? Com José. José ensinou ele a ser carpinteiro. José ensinou toda a carpintaria para ele. E ele aprendeu a carpintaria. A maior parte dos estudiosos são unânimes. Os intérpretes mais eruditos são unânimes em dizer que José morreu cedo. Por isso que não se fala mais nele. Depois daqui já não tem mais menção de José. Foi a conta de José ensinar a carpintaria para Jesus, ele morreu. E Jesus ficou órfão do pai José. Você acha que José fez falta na vida de Jesus? Eu acho que fez. Eu acho que fez. José morreu, pelo que dá a entender, ele morreu cedo.
pelo que dá a entender o texto bíblico, com 12 anos, Jesus já teve que assumir a carpintaria. Com 12 anos de idade, ele já teve que assumir a carpintaria. E José já não estava mais lá. Diz que herança são as coisas que você deixa para os filhos. E legado é o que você deixa nos filhos. E José deixou em Jesus a profissão da carpintaria. Louvado seja o nome do Senhor. E eu imagino comigo José aplainando aquelas madeiras dentro daquela carpintaria. Jesus aplainando aquelas madeiras, que chegava aquela estora de madeira bruta, chegava na carpintaria, e Jesus com um formão na mão, com arco de pua, começava a desbastar aquela madeira, para deixar ela lisinha, para poder empregar na construção de uma casa, para poder fazer um móvel bonito. E quando ele estava ali desbastando aquela madeira, alinhando aquela madeira, no coração dele, ele sabia que um dia uma madeira daquela seria a cruz pelo qual ele seria levantado e sacrificado para morrer por nós. E se Jesus cumpriu a sua missão, é porque ele teve alguém que foi usado por Deus para ser um bom pai para ele. Louvado seja o nome de Jesus. Que Jesus continue te dando vitória e te abençoando em nome de Jesus. Amém.